Muito bem, pessoal, nessa sessão a gente vai falar um pouco sobre gestão financeira, também um pouco sobre análise de investimentos, análise de empreendimentos, do ponto de vista financeiro. Veja que esse assunto é extremamente extenso, extremamente complexo, daria para gravar um curso inteiro sobre isso, daria para escrever livros sobre esse assunto. Então é claro que eu não tenho a pretensão aqui de atingir esse nível de profundidade nessa sessão que a gente está vendo. Agora, eu acho sim que essa discussão que a gente vai ter é um overview, uma vista geral sobre esse assunto que é tão importante para quem quer empreender, para quem está no mercado, para quem quer investir também, que é sempre as coisas andam juntos, você empreender e você investir. Então eu acho que você vai sair dessa aula com todas as condições de tomar decisões melhores sobre investimentos e sobre desenvolvimento de novos projetos, e também você vai ter os subsídios mínimos para continuar os seus estudos se aprofundando nessa área caso você julgue necessário. Primeiro assunto sobre o qual eu gostaria de falar com você é sobre a relação que existe entre risco e retorno. Então veja só essa pergunta: qual é o único motivo que faria um empreendedor correr mais riscos? Veja que eu falei empreendedor, mas poderia ser um investidor também. A resposta é ter a possibilidade de ter um retorno maior. Imagina que tem uma possibilidade de investimento super segura. Por exemplo, poupança do Banco do Brasil, um negócio bastante seguro. E essa poupança, vamos supor que ela esteja te pagando, 4% ao ano. Vou te perguntar, você tem 100 mil reais para investir, para começar um negócio. Você tem 100 mil reais para começar um negócio. Qual que é o único motivo que faria você colocar os 100 mil reais num negócio que seja mais arriscado do que a poupança do Banco do Brasil? Provavelmente, até inconscientemente, a gente sabe, teria que ter um retorno melhor que isso. Então, por exemplo, quero abrir uma padaria no meu bairro. Para você abrir uma padaria é um negócio muito mais arriscado do que você colocar o dinheiro na poupança. Pode ser que não dê certo, você pode ter prejuízo, você pode ter problemas trabalhistas, você vai ter um trabalhão para abrir esse negócio e gerenciar esse negócio e fazer ele dar certo. Então, se for para abrir uma padaria para ela te devolver 4% ao ano, não faz o menor sentido, é muito mais cômodo pegar e pôr esse dinheiro na poupança. Agora, se essa padaria começa a me retornar 10, 12, 15% ao ano, aí eu começo a olhar, tá interessante eu conduzir esse negócio, porque o retorno está sendo muito maior. Então veja, o risco caminha junto com o retorno. Para você assumir mais riscos, você deve exigir também um retorno maior. Essa é uma lógica muito, muito simples e que é inviolável dos investimentos e dos empreendimentos. Na verdade, faz parte do próprio comportamento humano. Essa lógica não foi criada por ninguém, ela é uma consequência do jeito que o ser humano pensa. Então, como eu expliquei, essa lógica da origem, a relação que existe entre risco e retorno no mercado financeiro. E aqui uma reflexão, a pessoa que sempre foge dos riscos corre o risco de ter baixas rentabilidades para sempre. Sempre tem que se olhar esse outro lado do empreendedor. Às vezes a pessoa é conservadora demais, por exemplo, não, é muito arriscado abrir um negócio, é muito arriscado investir em algum negócio na Bolsa de Valores, por exemplo. E ao fazer isso, você vai estar sempre colocando o teu dinheiro em ativos muito conservadores, como por exemplo uma poupança. Aí você não está correndo riscos, na verdade você corre um risco enorme. Qual que é o risco que você está correndo? De ter uma rentabilidade medíocre, veja que medíocre é média, uma rentabilidade baixa para o resto da sua vida. Então você ter baixas rentabilidades é um altíssimo risco que você corre ao você assumir uma postura demasiadamente conservadora. Então sempre tenha isso em vista. Ainda uma explicação breve aqui, eu coloquei investidor entre parênteses, por quê? Nem todo mundo sabe disso, infelizmente, mas a Bolsa de Valores é um mecanismo criado para que você torne-se sócio dos maiores empreendimentos do país e até fora do país. Então você pode virar sócio de grandes empresas, como por exemplo o Bradesco, o Itaú, a Vale, a Petrobras, assim por diante. As maiores do país estão listadas em bolsa. Então se você tem lá 100 mil reais para investir, para começar um negócio, por exemplo, eu quero começar um negócio, eu tenho esse dinheiro, você sempre deve se perguntar, o negócio que eu vou começar, por exemplo, poderia ser uma padaria, como eu falei, ele é melhor do que eu virar sócio da Petrobras? Ele é melhor do que eu virar sócio do Itaú? Claro que não existe uma resposta fácil e simples para isso. É por isso que tem tanta gente que se dedica a precificar os ativos, faz os estudos de valuation. Não vou me aprofundar nesse sentido, mas eu gostaria que você percebesse que a Bolsa de Valores
Embora tenha muitos especuladores lá, que são pessoas que tentam acertar o timing de você comprar e vender os ativos, né? Comprar na baixa e vender na alta, que a gente sempre ouve, ela na verdade é um mecanismo que não foi pensado para isso, ela foi pensada para possibilitar qualquer pessoa se tornar sócio de grandes negócios. Então não existe uma diferença tão clara entre o investidor e o empreendedor. Afinal de contas, quando você investe ou você vira sócio de uma empresa, você está tendo a cabeça do empresário. Tem muitos investidores de sucesso no mundo que têm essa cabeça. Ele se junta a uma grande empresa porque ele acredita naquele trabalho, ele acredita nos valores e na estratégia daquela empresa, e ele não é simplesmente um investidor, ele torna-se realmente, ele sente-se como dono de um pedaço daquela empresa. É isso que as ações fazem, né? Você torna-se sócio daquela empresa. Bom, a gente precisa definir também o conceito de retorno livre de risco antes de continuar nossos estudos. Então, o que seria o retorno livre de risco? Não existe nenhum retorno que tenha um risco zero, que seja absolutamente zero. Mas existem alguns investimentos, algumas possibilidades que têm um risco muito baixo. E qual seria então o investimento com menor risco do Brasil? São os investimentos em títulos da dívida do governo. Tá? Esse é o dinheiro do próprio governo brasileiro. Então, quando o governo brasileiro precisa de dinheiro, um dos mecanismos que ele faz é criar uma dívida. E quem que empresta o dinheiro para o governo? Nós, os brasileiros, pessoas físicas, CPFs. Você pode ir lá e comprar, tá certo, um pedaço do título da dívida do governo. Isso é feito através do Tesouro Direto. Então, quando você faz isso, você empresta seu dinheiro para o governo, que vai fazer uma série de coisas com seu dinheiro. Investimentos, sei lá, em educação, em saúde, em infraestrutura. Não sei por que motivo o governo precisaria estar precisando de dinheiro. Ele pega o seu dinheiro, investe e ele te devolve esse dinheiro no futuro com uma taxa de juros em cima. Então, ele vai te remunerar sobre esse empréstimo. Tá? Você está virando o credor do governo. Esse é o investimento mais seguro do Brasil. Porque qual que é o risco de você levar um calote? Você só leva um calote se o Brasil quebrar. O dinheiro que sai para te pagar é o mesmo caixa que paga o presidente da República. Então, esse é o investimento mais seguro do Brasil. Agora, se o Brasil chega a quebrar, veja bem, aí não é só o título da dívida, todos nós estamos lascados, né? Porque se o país chegou realmente a quebrar, a gente tem problemas muito mais graves do que realmente a rentabilidade só dos teus investimentos. Tá? Então, é preciso ver a taxa que o governo remunera o investidor. Essa taxa pode ser considerada como retorno livre de risco que está disponível a qualquer brasileiro. E onde é que se vê essa taxa? Elas variam diariamente e podem ser vistas no site do Tesouro Direto. Eu coloquei o site do Tesouro Direto aqui e entrando nesse site a gente chega nessa página. Tá? Então veja só, confira a rentabilidade de cada título. Descendo aqui, a gente vê os vários títulos disponíveis. Essa aula está sendo gravada no final de abril de 2020. Então a gente está vendo quais são as rentabilidades anuais de cada um desses títulos. É interessante você dar uma olhada nos pré-fixados e nesses atrelados à inflação, que tem esse índice IPCA. IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. Então, uma representação de quanto é a inflação do país no período. Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, nesse Tesouro Pré-fixado 2026. Se você empresta dinheiro para o governo hoje, e veja que é bem acessível esse investimento, com R$ 34,66 você já começa a emprestar o dinheiro, né? Você faz um investimento mínimo. Em 2026, o governo vai te devolver isso, o quanto você emprestou, e mais 6,66% ao ano. Então essa daria para dizer que é uma taxa livre de risco para um investimento daqui a 6 anos, né? Que é o que a gente está olhando aqui. Não, o vencimento é 1º de janeiro de 2026. Então 5 anos e alguns meses, 5 anos e 7 meses aqui, né? Então veja, se você vai começar um negócio, você tem que exigir que esse negócio pague no mínimo isso para você. Porque senão não faz sentido. Se for para ter um retorno de 5% ao mês, empresta teu dinheiro para o governo que ele está pagando mais que isso com risco que é zero. Esse é considerado o nosso risco zero, é o investimento mais seguro do Brasil. Então essa lógica tem que estar muito bem incorporada antes de você começar a desenvolver um novo produto, um novo projeto, um novo empreendimento, em qualquer área que seja. Você não vai querer uma rentabilidade menor do que aquela que já é livre de riscos. E esse aqui é considerado o nosso retorno livre de riscos. Se você emprestar o dinheiro e até 2031 ainda recebendo pagamentos de juros semestrais, a rentabilidade anual sobe um pouco, para 7,38%. E tem alguns títulos que têm um prazo bastante dilatado. Por exemplo, veja só, tem um título do IPCA, Tesouro IPCA, que vai ser pago somente em 2055. Então, vários anos daqui para frente, 35 anos ainda até lá. Quanto que esse título paga? Ele paga o IPCA mais 4,22%. IPCA é a inflação.
Tá? Então, a gente não sabe quanto que vai ser a inflação daqui a vários anos, mas o governo faz uma projeção e vai te remunerar essa inflação, pode ser 3, 4, já foi 10% em algum ano no Brasil, já foi mais do que isso, já foi muito menos, mas independente, ele sempre vai te devolver o quanto inflacionou e mais 4,22% ao ano. Tá? Se você compara dois títulos com vencimento parecido, a gente tem uma noção de quanto o governo está estimando para a inflação. Olha só. Aqui a gente tem o Tesouro Pré-fixado 2026, que está 6,66%. E aqui a gente tem o Tesouro IPCA 2026, é o mesmo ano, o vencimento está relativamente próximo, alguns meses de diferença. Então esse aqui te paga IPCA mais 3,03% e esse 6,66%. Implicitamente o governo está dizendo que ele estima que o IPCA daqui até 2026 vai ser exatamente a diferença entre 6,66% e 3,03%. Tá? Então você consegue estimar quanto que o governo está achando que vai ser a inflação nesse período. Não vou entrar aqui nos maiores detalhes sobre os títulos do Tesouro em si, não é o foco do nosso curso, mas o importante é você entender que esses são os investimentos mais seguros do Brasil, mais que a poupança do Banco do Brasil, porque olha só, a chance do Banco do Brasil quebrar é maior do que a do Brasil quebrar, tá certo? Por melhor que seja um banco, ele é uma instituição, ele é uma organização, é diferente do país inteiro. Tá? Então esse aqui é realmente um investimento livre de risco. Então sempre dá uma olhada nos tesouros pré-fixados para saber quanto que está a minha taxa de retorno, meus juros livres de risco hoje, para ver se o investimento que eu quero fazer, o empreendimento que eu vou começar, o novo produto que eu vou lançar no mercado, está fazendo sentido, se ele está me remunerando bem mais do que isso para que tenha uma justificativa de você lançar esse produto, projeto, empreendimento e assim por diante.